Inicialmente, saudar o Leonardo Fração, nosso conterrâneo amigo, presidente do Instituto Cultural Floresta, e ao cumprimentá-lo, cumprimento tantos quantos integram esta instituição e tiveram a percepção nítida daquilo que o nosso secretário Beltrame acabou de falar. Então, muito obrigado a tantos quantos dão exemplo a outras cidades e instituições do Rio Grande do Sul a trabalharem efetivamente na compreensão também daquilo que disse o secretário Beltrame. Segurança não é só segurança, como foi no passado. E sequer segurança pode ser resolvida se nós partirmos da premissa que segurança é só responsabilidade da Brigada, da Polícia Civil e de outras instituições da Secretaria de Segurança. Tamanha a dimensão, tamanho o problema, tamanho o desafio, que segurança hoje é um problema de todos nós. Queria saudar o Michel Gralha, quem nos coordena, e também, e sobretudo, o secretário Beltrame, conseguiu, com extrema dificuldade, enfrentar uma realidade dramática, num Estado com grandes problemas, e pela sua conduta equilibrada, serena e competente, deu um exemplo do que deve se fazer em todo o país. Eu queria tentar ser breve e pedir para trazer algumas lâminas aqui para ser preciso na minha manifestação. O tamanho do desafio que temos. São dados da ONU de 2015, somando os homicídios em 150 países do mundo, é menos que o número de homicídios no Brasil. Isso dá a dimensão do problema. Isso não é uma questão menor. Isso não é um problema que se resolve aplicando mais recursos, ou mais efetivos, ou comprando mais veículos. Isso é um problema que afeta toda a sociedade brasileira e enfrentá-lo exige efetivamente uma ação de toda a sociedade, não só do aparato de segurança. A imprensa brasileira e mundial ocupa todos os dias as suas principais manchetes sobre a guerra na Síria. A guerra na Síria morreram em 5 anos 256 mil pessoas. No Brasil, assassinados, no mesmo período, 279 mil pessoas. 61 mil mortes violentas intencionais em 2016, equivale a uma bomba atômica por ano. 49 mil estupros, isso aqui é 10% do que realmente acontece no país, e 1 milhão de carros roubados ou furtados ao longo daquele período. Isso é a dimensão do problema que temos pela frente. Há um dispositivo constitucional, que o secretário Beltrame falou, que é o artigo 144, o único artigo que fala em segurança pública na imensa Constituição brasileira, e ali diz que segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Este dispositivo constitucional foi interpretado, historicamente tem sido interpretado, sobretudo pela União, entendendo que o Estado que está ali são os Estados, unidades federadas estaduais. E, na verdade, em toda a Constituição brasileira, quando se fala Estado no singular, está se referindo ao poder público federal, estadual e municipal. E quando fala Estados, Distrito Federal e territórios, na Constituição ainda tem territórios, significa, aí sim, unidades federadas estaduais. Então, para a União é fácil de entender que a responsabilidade dos Estados não é dos Estados, e hoje, pela dimensão, não é só do poder público, é de toda a sociedade civil organizada e dos cidadãos. Quais são os problemas externos aos Estados? O Rio Grande do Sul é o segundo Estado brasileiro que tem maior quilometragem de fronteira. Nós temos 1.800 quilômetros de fronteira. E somos o Estado brasileiro que tem maior número de municípios na fronteira. Nós temos 29 municípios. E na fronteira sul com o Uruguai é uma rua ou uma cerca nas fazendas. E ao norte, com a Argentina, é o Rio Uruguai, que é de fácil travessia, e nós estamos a 100 quilômetros do Paraguai, no norte do estado, matriz da droga e das armas que chegam em nosso país. Pois bem, tem municípios no norte do Rio Grande do Sul que não tem um policial federal, um policial rodoviário federal e ninguém da Receita Federal, e por ali entram, no Brasil, 200 carros por semana. Isso é problema federal, não é problema do Estado. Então, quero que os Estados façam segurança se a União não cumpre as suas responsabilidades. Segunda, falta de política de Estado.
Tem a política, lá no Rio teve a política do Beltrame, aqui tem a minha política, amanhã vai ter a política de outro, hoje tem a do governador, amanhã vai ter de outro, partido tal, o partido qual. Tem que ter política de Estado para a segurança pública, que transcende ideologias, partidos e pessoas. E isto realmente falta não só no Rio Grande do Sul, mas falta no Brasil inteiro. Legislação federal permissiva. A legislação brasileira para a segurança pública é perfeita, só inexequível. É uma legislação maravilhosa para a Finlândia, para a Suécia, para alguns países do mundo, mas uma prática do nosso país é que a legislação é ótima, mas inexequível. E isso é um problema. Ou se adequa a legislação à realidade brasileira e como a sociedade vai melhorando, vai se melhorando a legislação. Infelizmente, esse também é um problema. A ausência de ações de prevenção primária. Nós temos uma sociedade onde os valores estão em xeque, os maus exemplos de cima vão desencadeando e vão se decantando para baixo. Esta ausência de valores permeia todos os níveis da sociedade brasileira, dos mais elementares aos mais altos. Eu poderia citar exemplos muito efetivos do dia a dia das nossas cidades: a pichação, o vandalismo, a destruição de luminárias, destruição de bancos de praça, roubo de flores, coisas que não têm aparentemente relevância para a segurança pública, mas ninguém começa no mundo do crime num grande delito. Começa, sim, nos pequenos delitos não coibidos, na falta de orientação, na falta de conscientização, na falta de urbanidade e na falta de conduta dos cidadãos entre si e nas suas relações com o poder público. Morosidade da justiça, isso é um absurdo. Às vezes alguém comete um crime e 5 anos depois ele é julgado. Nesse meio tempo ele já cometeu outros tantos de maior gravidade. Reduzida a participação na ressocialização de apenados, isto é um problema grave. Eu estive no Presídio Central falando com presos, perguntei a eles por que eles voltaram ao crime depois de ter saído da cadeia. E me responderam: quando nós voltamos para a sociedade, nós voltamos com o desejo de não cometer mais nenhum crime. Mas quando nós pedimos o emprego, basta olhar na nossa ficha, na nossa vida pregressa, que nós tivemos na cadeia um dia, e nem interessa o crime, nós não conseguimos emprego. E o crime organizado está ali, nos sensibilizando e oferecendo vantagens para que voltemos ao crime. Isso é responsabilidade também da sociedade, do mundo empresarial, a possibilidade de compreender que, uma vez alguém condenado, esta pessoa pode voltar para o lado do bem. Tem uns até que é impossível, mas certamente, se nós conseguirmos tirar alguém do crime e jogá-lo do lado do bem, certamente é menos transtornos que teremos à frente. E a sociedade violenta e permissiva que havia falado. O 190 da Brigada Militar, em algumas cidades, o que mais toca lá é violência doméstica. Violência doméstica é violência sexual, física, psicológica, emocional, dentro de casa. Uma criança criada neste ambiente, imaginem o que ela será na escola, o que ela será na rua, o que ela será no jogo de futebol, o que ela será ao longo da sua vida. Já tenho só um minuto mais, tu tem toda a razão, Beltrame. É uma loucura falar em segurança em 10 minutos. Mas eu queria falar rapidamente aqui sobre as ações que estamos trabalhando aqui no Rio Grande do Sul. E vou pegar só pela última linha ali a questão da gestão. Não tem recursos financeiros, tem que ter criatividade. Nós reduzimos o ICMS para doações à segurança pública. O absurdo é que antes alguém queria dar um carro para a polícia ou para a brigada, além de comprar o carro e doar, tinha que pagar o imposto. Hoje, qualquer doação não tem mais ICMS. Estamos trabalhando em Brasília para que também tire o IPI, isso vai reduzir o custo de um veículo em 50%. Além de fazer mais com menos. Estamos trabalhando na integração. A integração é chave. A integração pressupõe que nós temos que trabalhar juntos, não só os órgãos da segurança propriamente dita, mas outros níveis de integração, com a União, com os estados e com os municípios. A segurança começa numa cidade bem iluminada. O crime gosta da escuridão, não gosta da luz. Portanto, se isto é
verdade, é verdade, é importante que os municípios estejam integrados neste processo de enfrentamento da violência e da insegurança. A inteligência. Inteligência é o conhecimento. Não adianta a brigada ter informações e não passar para a polícia. A polícia tem informações, a Polícia Civil não passar para a Polícia Federal. A Polícia Federal tem informações e não passar para a Guarda Municipal e assim por diante. Então é fundamental que a inteligência e as informações relativas à segurança sejam compartilhadas. E, por fim, a tecnologia. Nós estamos anos-luz atrasados no Brasil em tecnologia a favor da segurança pública. Temos um projeto no Rio Grande do Sul de cercamento eletrônico do Estado. É uma meta muito ambiciosa até o fim deste ano, mas a Inglaterra, que todo mundo diz que é uma maravilha do ponto de vista da segurança, povo culto, povo educado, povo feliz, povo que não comete delitos ou crimes, mas na Inglaterra, que é do tamanho do Rio Grande do Sul, tem 8 milhões de câmeras de vídeo monitoramento. Quem sai na rua na Inglaterra sabe que está sendo visto e que a sua conduta certamente será reprimida nos termos da lei, porque ele está sendo avaliado, a sua conduta e a sua postura todo dia. Então, tecnologia é fundamental. E, por fim, nós lançamos aqui o sistema de segurança integrado com os municípios, não é com as prefeituras, é nos municípios, porque é ali que acontecem as coisas. Tem municípios do Rio Grande do Sul onde o homicídio é um grande crime, é um problema que tem que ser enfrentado. Outros municípios, o problema é o abigeato, outro município é assalto a banco, outro município é violência doméstica, é feminicídio, outro município é assalto a pedestres. Então, nós temos que municipalizar a política de segurança pública, integrando todos os órgãos naquele município. Nós fizemos essa experiência lá em Santa Maria e foi muito positiva. Nós nos reunimos todo mês numa mesma sala. A secretária de Educação dizia, olha, na minha escola os traficantes estão ali, na escola tal os traficantes estão na frente da escola. Aí o comandante da brigada disse, vou mandar para lá alguém. O delegado da Polícia Federal disse, vou fazer uma palestra lá para os alunos sobre os malefícios da droga. Enfim, estas questões são realmente muito relevantes, é trabalhar de forma conjugada em cada cidade, juntando todos. Ações integradas na prevenção, ações integradas na tecnologia, ações integradas de operações, ações integradas da inteligência e ação integrada também na ressocialização dos criminosos. E isto é planejamento integrado, investimento, integração sistema e a mais segurança sistêmica, isso é mais segurança pública. Aqui no investimento, o Rio Grande do Sul, sabidamente, como de resto do Brasil, vive uma crise financeira terrível, e aí exige, é na escassez que se revela o gênio, a expressão chinesa, não tem dinheiro, temos que ficar parados esperando que tenha dinheiro, vai levar quanto tempo? Então, tem que buscar alternativas. A alternativa foi esta, a redução do ICMS, a alternativa foi o Instituto Cultural Floresta, a alternativa é criar conceptos em cada município do Rio Grande do Sul, a alternativa é buscar a sociedade civil, conscientizando-a na relevância da sua participação efetiva no enfrentamento da criminalidade e da violência. Muito obrigado a todos. Obrigado, Instituto Cultural Floresta, por este evento tão relevante. Obrigado.